Oi, eu sou a Gabi Xavier e vocês continuam pedindo e por isso sim, voltei pra falar de The Promised Neverland, segunda temporada. E dessa vez, episódio 8. E lembrando, eu sei que muita gente tá desistindo de assistir, então pra que eu saiba que eu posso e devo voltar toda sexta-feira à noite aqui no canal com esses vídeos, comenta, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, enquanto vocês pedirem e quiserem, eu volto. Sexta à noite, não esquece. Inclusive, se você tá perdido aqui no canal pedindo resenha de capítulo novo de Shingeki no Kyojin, do mangá, isso sai amanhã, tá? Porque eu vou ler a tradução melhor, com calma. Só uma pausa, porque eu sei que sempre surgem essas pessoas. Continua aqui no canal, me segue nas redes sociais, mas amanhã sai. Agora vamos comentar de Neverland. Ah, não, peraí. Detalhe, recado extra, mas que vale a pena. Promoção por tempo limitado na minha lojinha com estampas exclusivas. Link aqui embaixo. Camisetas, quadros, moletom, camisa de manga comprida com estampas exclusivas, como a que eu estou usando agora de Hunter x Hunter. Lindíssima, maravilhosa, você só encontra na minha lojinha. Tem também de Demon Slayer, várias de Shingeki no Kyojin, inclusive lançamentos. E de novo, promoção. Compra 2 camisetas e leva a terceira. É só colocar as 3 no carrinho e colocar o cupom uma camiseta. Pronto, a terceira sai de graça na sua escolha. Depois compra por lá, aproveita a promoção que tá quase acabando e você me ajuda muito também. No vídeo passado eu já comentei que os acontecimentos atuais, eles estão muito semelhantes ao que seria o arco final do mangá de Neverland. Eu consigo, principalmente após o episódio 7, enxergar claramente esse anime acabando até nessa temporada com 12, 13 episódios, é sério. Porque as coisas, apesar de eu achar esse episódio, sinceramente, o melhor da segunda temporada até esse momento, as coisas estão sendo muito ágeis. Eu vejo muitos comentários de pessoas que não têm referência de mangá como a gente, que fica aqui reclamando e lembrando de como era nas páginas, e olha que ninguém gosta muito do final de Neverland no mangá, mas quem não teve essas lembranças tá gostando da temporada ou no máximo não acha tão boa quanto a primeira. Mas esse episódio em si, pra mim, então, pra quem não tem referências e expectativas, ele foi muito bom, porque ele trouxe inclusive algumas coisinhas na sua agilidade speedrun, conseguiu trazer um pequeno aprofundamento inclusive na trajetória do Norman. Deu pra gente sentir no início do episódio o que aconteceu com ele, como ele se sentiu, pra conseguir compreender que por trás de toda a sua pose de chefe, de deus ou demônio, daquele que tá certo do que deve, do que precisa fazer, existe uma criança fragilizada e que talvez toda essa sua força seja uma fuga de todas as suas dores e medos. O episódio abre justamente com um flashback do momento em que o Norman teria sido entregue como um sacrifício, né, como a encomenda de carne do mês lá em Gracefield House, só que a Mama Isabella o entrega para Peter Hatry, um homem de cabelos loiros, terno e que claramente é alguém que está no topo do poder. Mais à frente no episódio ele vai se identificar como o novo porteiro, ou seja, ele é o novo humano que fica então coordenando quem vai e quem vem nesses dois mundos que são divididos entre humanos e demônios, e todo o seu grupo, ele como chefe, tem uma organização que coabita o mundo dos demônios em troca de lucro, né? A gente vê que eles têm a fazenda Lambda e lá eles vão direcionando e criando testes, formas brutais, e essas pessoas como o Peter Hatry tratam essas crianças, esses experimentos como ratos de laboratório, como seres desprovidos de inteligência, ou melhor, inteligência eles têm, e isso é incrível inclusive, mas eles não têm qualquer empatia, são produtos, são coisas para comércio, para lucro. E existem algumas falas que são jogadas sobre o Peter Hatry, porque no mangá a gente tem toda uma história sobre o clã Hatry. Posso fazer vídeo disso se vocês quiserem, lembrando que são histórias diferentes nesse ponto já, mas se quiserem por curiosidade eu posso fazer. O que ele fala apenas é que como novo porteiro, agora a ordem dele vai ser diferente, né? O período de mandato dele vai ser diferente e ninguém mais vai escapar, que antes seria James Hatry. E o que a gente sabe é que James Hatry era o Minerva. Então esse cara substituiu James Hatry como o porteiro. Quando o Norman chega, ele surpreende todo mundo em Lambda 7214, porque ele é muito inteligente. A gente já sabia que ele era incrivelmente esperto lá em Gracefield House, por isso que ele era um dos top 3 da fazenda, mas ele ia passando por testes cada vez mais difíceis e não importa o quanto cientistas dificultassem, cientistas humanos, né? É bom a gente notar. O Norman sempre acertava 100%. Só que ele não estava lá
lá só fazendo o deverzinho de casa. Ele ficava isolado numa sala e ele recebia o tempo todo, pelo que a gente vê, medicações. A gente não vê o Norman claramente sendo testado e passando por experimentos fisicamente exaustivos, mas a gente vê que outros ali, como os que a gente já conheceu recentemente, mesmo a Barbara, que é a mais revoltada do grupinho, eles sim passavam por vários experimentos envolvendo sangue, tortura física, psicológica, com certeza, mas as modificações que produziram efeitos negativos no corpo deles, né? Tanto que estão tendo convulsões, aparentemente com prazo de vida limitadíssimo, e também se tornaram, claro, bem mais fortes, ágeis e monstruosos do que humanos padrão. O Norman, como alguém muito inteligente, ele não teve a ajuda de um associado do Minerva, pelo que a gente viu durante toda a sua estadia. Na verdade, em um momento ele estava numa sala ao lado de outra, em que ele pôde ver uma pessoa que era o Vincent, que a gente vê que teve experimentos na sua própria cabeça, então imagina o quanto isso não modificou o seu corpo. E aí ele passa, através de um cubo mágico que eles ficavam trocando ali, porque fazia parte do experimento, bilhetinhos. O Norman perguntava quem ele era e eles começaram a conversar através desses bilhetes. Nas câmeras e no monitoramento, a gente vê que os cientistas dessa base em Lambda eram humanos, mas havia um certo controle, uma associação também de demônios. Lembrando que os demônios, quando eles consomem carne humana, eles recebem propriedades racionais humanas. Quanto mais nobre a carne, inclusive, mais essas propriedades acontecem. Então, naquele controle das fazendas, existiam demônios racionais, que trabalhavam como equipe, inclusive com esses outros cientistas. Quando Norman teve acesso a alguns materiais, ele então teve um plano de criar uma bomba, um detonador, e ele explode tudo para conseguir sair e fugir. Toda essa cena e essa historinha do Norman que eu tô recontando aqui, que você provavelmente já assistiu no anime, a gente teve, na minha opinião, de uma forma mais emocional, apesar de rápida, mais profunda, se é que eu posso dizer assim, do que foi no mangá. Foi muito bom entender um pouquinho do que aconteceu com o Norman. Os experimentos em si, todo o sofrimento de Lambda ainda foi rápido demais para ser mostrado, talvez até para criar mais empatia por eles. Ainda assim, eu acho que isso foi bom pra gente entender de novo como o Norman entrou nessa fazenda já se sentindo perdido, se sentindo longe dos irmãos e saiu de lá ainda mais fragilizado. A gente vê que ainda na fazenda, antes da sua fuga, fazenda, né, porque era quase um laboratório, ele cuspia sangue. Ele já sabia que estava com o tempo contado e tudo que ele pensava era: não dá pra fugir, não dá pra fugir, mas eu vou viver o máximo que der, viver até o fim, porque um dia ele queria reencontrar Emma, Ray e a sua família. E aí ele consegue fugir, né? E ao fugir, ele leva os seus outros 3 aliados, ele consegue libertá-los, e ele recebe num flash muito pequenininho uma caneta que era do tal Smee, que era um ex-aliado do Minerva, que aparentemente foi só isso que fez. De repente, naquele mini diálogo entre os dois, passou alguma informação para além da caneta, e aí eles fogem. Como Norman, mesmo criança, muito inteligente, persuasivo em diálogo com certeza, foi a pessoa que libertou aqueles experimentos de Lambda, agora a gente entende porque o chefe, ele é muito admirado, ele é muito cultuado, mas não tem qualquer proximidade emocional, vínculo afetivo com essas outras pessoas, porque eles não conviveram. Tirando os bilhetinhos dentro do cubo mágico que ele trocava com o Vincent, não era uma fazenda como Gracefield House, que eles dormiam juntos, acordavam, tomavam café. Ele até era bem alimentado, pelo que a gente viu, mas era sempre sozinho, vigiado, solitário, controlado, um teste, um experimento. E aí a gente vê que nesse momento da fuga, eles conseguiram inclusive capturar alguns demônios. Lembrando de novo que eram ali jovens que passaram por testes e ficaram com corpos muito fortes, embora frágeis e em consequência, né? E aí, capturando esses demônios, você consegue fazer uma associação, um vínculo com um demonião que apareceu no episódio passado e muita gente ficou confusa. Porque o Norman tinha lá no fundo um demônio gigantesco preso, um demônio que parecia selvagem. Provavelmente um ou alguns desses demônios que eles capturaram e tentaram ali, tiraram informações que existiam em relatórios de Lambda, eles foram mantidos para que o Norman fizesse os seus próprios experimentos. Como é que ele testou aquela droga que ele acabou de soltar na cidade de demônios? Como é que ele chegou numa substância que fosse capaz de degenerar o corpo de um demônio? Porque ele capturou um demônio, porque ele manteve um demônio em cativeiro, vendo o seu corpo degenerar, entendendo como aquele corpo funciona e utilizando dessa vez ele, aquele demônio, como um rato de laboratório. Se é que não foi mais de um, né? A gente viu só um. Ele estava em estado demoníaco, monstruoso, irracional, porque fizeram testes, porque ele ficou sem alimento, ou porque usaram a droga, afinal de contas, nele, e deu certo. E
o que a gente tinha visto no episódio passado? Que o Norman falou, Emma, Ray, vão lá, acha a garota do sangue maldito, do sangue amaldiçoado, a garota que pode acabar com meus planos. Você tem 5 dias. Se você voltar em 5 dias, a gente conversa e eu, de repente, não continuo com o meu plano de destruir a cidade de demônios e acabar com os demônios desse universo todo. Só que, como o Norman fala, e eu já citei brevemente aqui, ele diz que pra salvar a sua família, pra chegar no resultado que ele acredita ser necessário e contando que ele tem um tempo muito curto porque ele acha que vai morrer em qualquer momento, ele aceitaria de bom grado o papel de se tornar um deus ou um demônio. Ele sabe que o que ele tá fazendo, por outros olhos ou por muitos pontos de vista, é uma coisa ruim, fria, é algo que no mínimo a irmã dele ou a pessoa que ele sempre gostou, que ele cresceu junto, discordava. E se você concordar 100% com o plano do Norman, porque é normal você entender o raciocínio daqueles que sofreram e que não conseguem ver uma saída para além de exterminar demônios, né? Como eu disse no outro vídeo também, imagina o ponto de vista deles. Eles também têm sua razão, eles também têm seus sofrimentos. Mas no mínimo, ele estava mentindo para os seus irmãos, para sua família. Ele estava escondendo informações para resolver tudo sozinho. E aí, o que a Emma nota no final do episódio é que, de novo, ele estava abraçando uma super responsabilidade e isso machuca. Porque todos os medos, todas as inseguranças, todo o sofrimento de, às vezes, no fundo, se questionar se isso é justo ou não, certo ou não, se deveria ou não fazer aquilo, ele guarda tudo para si. E quando ele interage com os seus aliados, ele sempre mantém a postura de forte. E as crianças Emma, Ray, Gilda e Dawn conseguem achar Mudika e Sonju, tem algum tempo do episódio deles caçando ali pegadas, coisa e tal. Aí eles são perseguidos por um demônio selvagem gigantesco que não há tanta dificuldade em fugir. O Ray dá um super golpe em câmera lenta, né, uma flechada num olho que quase abate totalmente aquele demônio, mas ele quase engole a cabeça da Emma e aparece Sonju e corta a cabeça do demônio, porque eles tinham encontrado o amuleto da Emma que a Mudika deu e aí encontraram as crianças, salvaram. Só que nesse momento do encontro é quando eles veem ao longe a cidade de demônios, pertinho do abrigo do templo em que as outras crianças da família estavam escondidas. Aquilo explodiu. E aí que a Emma fica chocada, o Ray também, porque eles veem que o Norman não cumpriu com a palavra dele, que na verdade o que o Norman fez foi afastá-los, tirar os amigos de lá, evitando discussão, evitando qualquer coisa, diferente do que aconteceu no mangá também, que existiu todo um contexto, porque existiam outros personagens também. Como eu disse, o desenvolvimento foi bem mais longo, embora no mangá eu já achasse acelerado. Não teve qualquer possibilidade ou tentativa deles pegarem a Mudika, matarem a Mudika, não. Ele resolveu, até agora no anime, só seguir com o plano, tirando os amigos de perto. E assim ele faz. Só que numa velocidade gigantesca, que eu não sei se eles foram correndo no cavalo do Sonju em velocidade assim incrível, a Emma e o Ray acabam depois chegando no início da confusão, da destruição. E o que a gente tem de muito impactante pra mim nesse episódio, né? Se toda a história do Norman em Lambda, esse lado emocional que veio com o episódio já foi muito interessante pra mim, de novo, apesar de rápido, a gente teve toda uma cena, uma sequência no final, desde o início do ataque e do Norman chegando e toda a estética estrategicamente em cima de pilastras gigantescas pra dar aquela cena, aquele enquadramento bonito, para dar a sensação de que eles são superiores. Agora os humanos estão lá para destruírem os demônios. A gente começa a ver a destruição acontecendo e nesse momento a direção do anime, da história, portanto, dá o enquadramento de tratar esses demônios da cidade como se eles fossem vítimas. Isso é feito de propósito pelo roteiro. É de uma forma que você sente o que eles estão sentindo, ou seja, há diversos enquadramentos de filha tentando proteger o pai, que está se tornando um demônio irracional, porque vamos lembrar de novo, eles liberaram com as explosões uma substância que faz com que o corpo desses demônios volte para o estágio irracional, monstruoso. Eles não pensam mais. Aí um pai atacaria uma filha que estava ali tentando defender. Um demônio atacaria um outro. A ordem acabaria e lutar contra um bichão fortão racional é muito mais difícil do que lutar contra um bichão fortão que não faz qualquer estratégia. E é assim que o Norman e seus aliados surgem para atacar. E o Norman chega como Big Boss mesmo, chefão, olhando tudo, fumaça subindo, fogo, destruição e choro. E aí a gente tem algo também que é explorado no anime em si, não era no mangá, que é a demoninha
Emma, que agora a gente sabe que se chama Emma, aparecendo. O Templo do Sangue é amaldiçoado e ele levava maçãs. E ele não parecia ter curiosidade, nem sequer fome de chegar perto de crianças, nem quando ele se aproximou da Emma a ponto de, com certeza, porque seu narizinho mexeu, de sentir o cheiro de uma humana, uma criança humana. Naquele dia do encontro com a Emma, ele inclusive fica meio chocado, surpreso e até feliz de saber que o nome dela era Emma, e agora a gente sabe que aquele era o nome da sua neta. Não sei por que ele não deu o seu próprio sangue pra Emma, sua neta no caso, não a Emma, nossa Emma, porque agora a gente sabe que o seu sangue é também um sangue como o da música. Provavelmente ele vai naquele templo e cultua a música porque ele recebeu dela essa graça em algum momento desde o surgimento da música há pelo menos 700 anos. Mas a Emma demônia sai pra tentar achar o seu avô e aí que a gente tem um momento icônico, porque o Norman tá se mantendo frio, ele fica repetindo pra si como um mantra, e quem repete o tempo todo como um mantra alguma coisa porque não tem certeza nem firmeza do que tá fazendo, essa é a verdade, e ele repete que tem que fazer aquilo, que aquilo é o certo, é o que ele vai fazer, e aí ele quase ataca a Emma demônia que estava procurando seu avô, quando o avô aparece e fala Emma. E quando ele escuta aquilo, o Norman acaba hesitando, e ele não entende por que ele hesitou. Foi só por causa de um nome? Sim, o nome com certeza chamou a atenção, porque era o nome da amiga e a pessoa mais preciosa do mundo pra ele, quem ele quer salvar, né, como a gente sabe. Só que não é só isso. Aquilo foi só um gatilho, algo que o despertou daquele transe de ficar o tempo todo falando tem que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E a gente conhece muitos personagens de história que chegam nesse ponto que ele chegou, né? Mas aquilo desperta pra ele olhar ao redor e ver outras cenas de outras famílias sendo destruídas e de outros seres demoníacos, sim, mas que têm sentimentos muito próximos aos humanos, sofrendo, e aquele caos foi ele que criou. Ainda assim, como eu disse, ele tem motivos pra dizer de novo pra si mesmo que não, eu tenho que continuar, é a única solução, é a única saída, não tem diálogo. E quando ele ataca o velhinho, ele descobre como ele vê, porque chega aquela fumaça de novo da substância que começa a transformar a menininha demônia Emma e o velhinho não. O velhinho, aquele sangue que o Norman acabou fazendo jorrar, era um sangue amaldiçoado, um sangue que faz inclusive com que, agora sim, o velho deu pra neta o sangue e ela parou de se degenerar. Agora pensando, talvez o demônio entregando pra neta esse tipo de sangue dele, deixaria claro pra todos, principalmente pra nobreza e realeza, que afinal de contas aquela demônia tem um sangue que, como a gente viu, a nobreza não tem interesse que a ralé possua, porque justamente assim eles não podem ser controlados, tudo que a gente já conversou nos outros vídeos, inclusive sai vídeo toda semana, então se não assistiu algum, vai assistir para não perder nenhum detalhe ou especulação que eu faço por aqui. E aí, agora pensando, faz sentido, apesar de condenar os netos a um futuro muito difícil, talvez se expusesse que os netos têm um sangue que não deveriam ter, eles seriam mortos inevitavelmente. Ali, como não tinha escapatória, ele dá umas gotinhas pra neta, fala, foge, mas a menina não quer fugir, porque ela tem muito amor pelo seu próprio avô, mesmo sendo um demônio. O Norman fica atordoado, mas ele vai matar mesmo assim, porque, de novo, ele não vê outra saída. E aí, no final, chega o gancho, o momento de salvação. As crianças que vieram voando, não era um cavalo, era um foguete, Emma e Ray. Emma que tá ali e, mais uma vez, como eu disse, ela olha pro Norman e ela não vê apenas um cara com o rosto transfigurado, com ódio, com raiva, querendo matar. Ela vê uma criança chorando. E óbvio que ela não viu o Norman chorando. Ela apenas enxergou com a empatia e o conhecimento que ela tem do próprio amigo que ele tá sofrendo muito. Que ele tá de novo tentando fazer tudo sozinho, que isso tá machucando pra caramba ele. A Emma não tem com certeza uma resposta do que fazer se não for matar todos os demônios, porque se deixar todo mundo com o sangue da música, quem garante que eles não vão matar humanos mesmo assim? Ela com certeza não tem essas respostas. Mas o Norman, ao se afastar pela urgência de resolver sozinho, enquanto ele estava vivo, porque ele pega as responsabilidades sempre pra si mesmo, assim ele perdeu muito da sua segurança, ele perdeu muito daquela base que sempre esteve também, claro, desde novo, que ele tinha fragilidades no corpo, na Emma, no Ray, em todos os seus amigos e em tudo que ele amava. Terminou nesse ponto. Nesse momento em que o Norman começou não a sentir pena dos demônios, mas a questionar um pouquinho o seu plano, ou porque todas as obrigações e responsabilidades que ele colocou em si mesmo estão o esmagando. É uma cena caótica. No anime, como eu disse no último vídeo, muito mais, assim, comprimida, politicamente, inclusive, falando. É um ataque numa única cidade que a gente viu. A gente não tem nenhum nome de realeza, de nobreza, de família de
de demônios, a hierarquia política da sociedade, tudo isso que o mangá começou a abrir muito e se perdeu, não soube fechar direito, o anime retirou. Eu gostaria que o anime tivesse trabalhado politicamente também a sociedade de demônios? Gostaria, mas se eles não tinham tempo, ou vontade, ou condições de produzir isso e melhorar o que aconteceu no mangá, realmente, de repente, é melhor passar a navalha e a gente seguir numa narrativa mais simples. Em nível de emoção, trilha sonora, numa sequência ali bonita, isso a gente pode dar uns pontos positivos para o episódio. A animação deu uma pequena elevada, mesmo não tendo grandes mortes como teríamos no arco que foi cortado. Aqui a gente começa a ter um pouquinho mais do que só a falação, que não é aquela falação inteligente que fazia a gente gostar da primeira temporada também. Quero a opinião de vocês, leitor ou não do mangá. Eu gosto sempre de comparar a opinião de quem tinha expectativa e quem não tinha. Me conta se você ainda tá assistindo o anime, se vai dropar, desistir, se você só assiste ou sabe do que tá acontecendo através desses meus vídeos mais longos do que os episódios em si. E se vocês quiserem que eu volte, por favor, é sério, faz diferença pra mim. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se vocês quiserem, lembrando, é sempre sexta à noite. Se vocês quiserem me ajudar, deixa o like, compartilha e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!